Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo de português. Desta vez nós estamos aqui para dar as funções sintáticas. Ahm, Bom, primeiramente, nós na aula passada demos o determinante, pronome e quantificador. E estamos aqui para dar muita mais gramática, que eu esqueci de dar e não me posso esquecer de dar mais vezes, está a entender? Portanto, ah, nós só vamos dar. Agora vamos falar mais sobre o sujeito e o predicado. Mas agora vamos focar-nos só no sujeito. Portanto, o sujeito é simples, composto, ele tem um nulo indeterminado e um nulo subentendido. E modifica-se no grupo verbal e no nome. Já enquanto o predicado há o complemento direto, indireto, oblíquo, agente passivo, predicativo do sujeito. E também há o vocativo. Ok? O sujeito é uma função sintática central a nível de frase. Por exemplo, os meus sapatos castanhos estão apertados. Ok? O sujeito pode ser substituído pelo pronome pessoal como uma função de sujeito, ou em alguns casos pelas formas isto, isso e aquilo do pronome demonstrativo. Eu e a Manuela escorregámos na lama. Ela magoou-se. Isso é perigoso. Ok? Portanto, basicamente o sujeito é antes do verbo. Ok? Tipos de sujeito. Existe o sujeito simples, constituído por um só elemento fundamental, um nome, um pronome ou mesmo uma oração. O rapaz do gorro riu-se, eles riem-se, é possível que ele se ria. E depois existe o composto, que é constituído por dois ou mais elementos coordenados. Nome, pronome ou oração. Ok? O rapaz do gorro e o amigo foram embora. Ele e ela saíram juntos. Depois existe dentro do composto o nulo, que não está explícito na frase. Pode ser o indeterminado, que não é possível saber quem é o sujeito. Diz-se, por exemplo, diz que se queres ir embora. Conta-se que em tempos. E se for subentendido, o sujeito não está explícito, mas é facilmente identificável pelo contexto. Não vi o professor, mas sei que ele está na escola. Ok? Concordância do sujeito ao predicado. Primeiro, se a frase tem um só sujeito, ou seja, sujeito simples, o predicado concorda com ele em pessoa e em número. Por exemplo, tu entras, os alunos já entraram. Okay? Se o sujeito é composto, o verbo vai à primeira pessoa do plural. Se um dos sujeitos pertence à primeira pessoa, eu e a Luísa entramos e eu e tu entramos. Ok? O verbo vai para a segunda pessoa do plural se um dos sujeitos pertence à segunda pessoa e não a nenhum da primeira. Tu e ela entrais, ok? Nota, a linguagem corrente substitui normalmente esta segunda pessoa do plural pela terceira. Vocês entram, por exemplo. Tu e ela, vocês entram, ok? O verbo fica na terceira pessoa do singular quando o sujeito composto é representado antes do verbo pelos pronomes tudo, nada, ninguém. Ou seja, livros, revistas, jornais, nada lhe interessa. Pronto. Ok? E terceiro, se o sujeito é parte de um texto explicitado, o verbo vai para o singular ou para o plural. Por exemplo, metade dos alunos entram na sala, metade dos alunos entraram na sala. Ok? Portanto, isso parece não estar correto, mas na realidade está correto. Nota, o verbo fica no singular se omitir o todo correspondente. Os alunos desta turma, onde estão? Metade entrou na sala e metade ficou de fora. Quarto, se o sujeito é o pronome relativo que, o verbo concorda com o antecedente do pronome. Sou eu que entro primeiro. Se o sujeito é o pronome relativo quem, o verbo geralmente fica na terceira pessoa do singular. Sou eu quem entra primeiro. Ok? Agora vamos falar do predicado. Ok? O predicado é a função sintática central a nível de frase. O predicado é constituído pelo verbo, seus complementos, modificadores e predicativos. O verbo pode apresentar uma só forma ou ser um complexo verbal, sendo principal e verbos auxiliares. O bebê chorou, o bebê tem chorado, pronto. Além do verbo, podem integrar o predicado de os elementos que a seguir se anunciam. Nos exemplos apresentados neste quadro, os complementos, os predicados e os modificadores que integram o predicado estão destacados pela cor.
Portanto, existe o complemento e o predicativo. Portanto, vamos falar primeiro dos complementos. Existem 4 complementos: complemento direto, complemento indireto, complemento oblíquo e complemento agente passiva. Ok? Portanto, primeiramente, o que é o complemento direto? Portanto, por exemplo, é uma função sintática que pode ser desempenhada por um nome, por um pronome ou por uma oração. O nome com uma função de complemento direto pode ser substituído pelo pronome pessoal, o, a, os, as. E a oração por um pronome demonstrativo, o ou isso. Ok? Por exemplo, fiz o teste e reli-o. Diz-me isso. Diz-me isso. Isso são. Isso é o quê? Ok? Portanto, isso é complemento direto. O complemento direto é selecionado pelo verbo. Sem ele, o sentido do verbo não estaria completo. Ok? Isso é complemento. Por exemplo, hoje fizemos um teste formativo. Fizemos o quê? Um teste. Diz-me que vais. Ok? Diz-me como tem me. Ou se tiver um ifan u. Ou se tiver isso. É um complemento direto. Ok? Agora vamos falar do complemento indireto. Portanto, o complemento indireto é a função sintática desempenhada por um nome ou por um pronome iniciado geralmente pela preposição a. O complemento indireto pode ser representado pelo pronome pessoal me, te, lhe, nos, vos, lhes. Por exemplo, diz-lhe a verdade. E o complemento indireto é selecionado pelo verbo. Ok? Portanto, por exemplo, diz a verdade à tua amiga. Diz-lhe a verdade. Isso é indireto. Diz a quem? A ela. Isso é indireto. Ok? Portanto, normalmente o complemento indireto tem preposições. Ok? Pronto. Agora, o complemento oblíquo para mim é o mais difícil. A função sintática de complemento oblíquo é desempenhada por um advérbio, por um nome procedido por preposição ou por ambos em coordenação. O complemento oblíquo não pode ser substituído por lhe ou lhes. No caso de um complemento oblíquo ser um grupo de preposicional introduzido por a, distingue-se do complemento indireto ou por não se poder fazer esta substituição. Por exemplo, renunciei à candidatura. Ok? Porque tem a candidatura. O complemento oblíquo é selecionado pelo verbo e, se for tirado, a frase fica incorreta ou de sentido incompleto. Por exemplo, simpatizo com ele, gostei do livro, sinto-me bem. Isso são, por exemplo, bem é oblíquo. Sinto-me, gostei do, com ele, por exemplo. Ou então, por exemplo, passeamos pelo parque. Ponham aqui os vossos trabalhos, ok? Complemento agente da passiva. A função sintática de complemento agente da passiva é desempenhada por uma expressão iniciada habitualmente pela preposição por, precedida por um verbo da passiva. É tipo uma frase ao contrário, ok? Tipo, eu li este livro foi lido por mim. Ok? Portanto, a frase foi sublinhada por mim. Eu sublinhei a frase foi sublinhada por mim. Okay? Agora vamos falar do predicativo. Portanto, predicativo do sujeito. A palavra ou expressão que se junta a um verbo copulativo, ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar, para completar o sentido. Portanto, por exemplo, nós somos estudantes. Isso é predicativo do sujeito. Porquê? Porque nós somos. Somos é ser. Ser é predicativo do sujeito. Ok? E é isto, portanto, as funções sintáticas vão ficar por aqui. Espero que vocês tenham aprendido. Se não, vejam o vídeo outra vez, porque está aqui a explicar mesmo tudo. Ok? E é isto, portanto, o vídeo vai ficar por aqui. E vemo-nos no próximo vídeo. Adeus!